Você falou, por exemplo, de uma situação ali que são, provavelmente seu principal público, que são mulheres entre 30, 50 anos e até um pouco mais novas ou mais velhas do que isso. E um grande problema que essas pessoas têm, além, é lógico, da obesidade ou do sobrepeso, são aquelas que querem perder especificamente gordura localizada. Mais basicamente, Sim. barriga. E a gente sabe muito bem que perder gordura localizada é uma coisa que não acontece tanto quando a gente fala de estratégias específicas. O que a gente pode trazer pro pessoal? Realmente dá para perder barriga comendo um alimento X ou Y? Isso é, é um pedido muito comum. Tem gente que fala, Felipe, eu não quero emagrecer, eu só quero perder a barriga, ou como que eu faço só para perder a barriga, o que me incomoda é a barriga. Primeiro, a gente sabe que a gordura na barriga realmente, se a gente até parar para pensar, pode até ser incomodar tanto esteticamente por um bom motivo, porque a gordura na barriga é a mais perigosa. Então é Uhum. o que incomoda muitas pessoas, mas que também é perigoso, que a gordura na barriga pode ser gordura visceral, gordura entre os órgãos, né? Então é interessante querer perder a barriga mesmo. Uhum. A questão é que a gente não consegue perder gordura localizada de eu quero perder a gordura do braço ou da perna. Não, o que você consegue fazer é entrar em processo de emagrecimento. E aí, quando você está no processo de emagrecimento, você vai consumir menos energia do que seu corpo precisa, e o seu corpo vai pensar: bom, já que ele não me deu a energia necessária na alimentação, eu vou pegar dos meus estoques. A gente só estoca gordura para usar quando precisar, né? É até engraçado essas teorias do tipo: ah, se você comer menos, o seu corpo vai entrar em modo de sobrevivência ou defesa. Não, o seu corpo está preparado para usar sua gordura acumulada quando precisar. Então você consegue dar esse sinal para o corpo: olha, pega lá dos estoques de gordura que a gente mudou a alimentação, a gente vai precisar pegar dos estoques de gordura. Agora, da onde ele vai pegar a gordura da perna, do braço, é, vai muito do que a sua genética determina, do que o seu corpo quer. E você não Uhum. pode mudar isso. De positivo, eu posso dizer que essa gordura visceral, ela costuma ser a primeira gordura a ser perdida. Assim, né, na ordem das coisas. Acredito que por ela estar muito fora de lugar, ela não estar no local adequado, existe uma tendência de, sei lá, a pessoa tem 30 quilos acima do peso, está com gordura no fígado. Às vezes ela pensa, nossa, eu preciso perder 30 quilos para melhorar de gordura do fígado. Às vezes não, dependendo se você perder 5, pode ser que já diminua, se perder 10, pode ser que você perca tudo, vai muito da genética de cada um, porque a gente tem uma coisa chamada limiar pessoal de gordura, né? Que é o quanto você pode engordar até o seu corpo começar a acumular gordura nos locais inadequados. Então, vamos dizer assim, é como se tivesse armários no seu corpo para acumular gordura, só que se seus armários ficarem cheios, você vai começar a acumular gordura no banheiro, na cozinha, no meio dos órgãos, que é o local inadequado. Uhum. Então, às vezes, você só precisa ficar abaixo do seu limiar total de gordura para conseguir perder a gordura visceral. Isso varia muito de etnia também. A gente sabe que orientais, japoneses, às vezes engorda um pouquinho, tá diabético. Por quê? Porque eles não têm quase armário ali. Então é só engordar um pouquinho que já virou gordura visceral. Então a gente não tem uma estratégia específica para perder gordura localizada, mas a gente tem que entrar no processo de emagrecimento e esperar o momento que o corpo vai resolver tirar a gordura da sua barriga. Ah, já perdi 5 quilos e ainda tenho barriga. Você tem que continuar, que o corpo vai tirar. Agora, uma coisa que eu percebo também é que assim, a pessoa começou a dieta, perdeu um pouco, fala, ainda tô com barriga, mas falei, mas você tá medindo a sua cintura? Uhum. Geralmente não, né? É engraçado, a pessoa quer perder barriga, mas ela só usa a balança como critério, né? Então, Perfeito. seria melhor medir a cintura. E tem algumas que falam, não, eu medi a cintura tá menor. Então, assim, você está perdendo a barriga. É que você quer que a barriga suma, mas é um Uhum. processo, vai perder 1 centímetro, 2, 3, até chegar a vez da barriga, né? Perfeito. E só uma questão ainda, falando da proteína novamente, você comentou que tem aquela questão do fator térmico, né? Uhum. Mas existe um outro ponto positivo da proteína que se chama particionamento nutricional, que é o seguinte: é quando você consome a proteína ou os nutrientes, a direção que seu corpo vai dar para isso. Então a gente tem estudo que as pessoas consumiram a mesma quantidade de calorias. Um consumia mais carboidrato e menos proteína, o outro mais proteína e menos carboidrato para ficar as mesmas calorias. No final do estudo, o pessoal ficou com o mesmo peso. Só que o grupo que comeu mais proteína tinha menos gordura e mais músculo. Então, apesar de ter o mesmo peso, ele direcionou mais as calorias para a construção do músculo do que para acúmulo de gordura. Então, quando você tem uma dieta onde você não está perdendo massa muscular,
o que você vai perder de peso vai ser gordura. Então, pode ser que você perca até um pouco mais de gordura. E quanto mais gordura você ir perdendo, mais fácil de chegar a vez da sua barriga. Agora, sim, eu tenho pacientes, olha, a gordura da barriga é a primeira que eu perco. E outros que a gordura da barriga é a última. Então, isso é totalmente genético, mas a mensagem é: continue fazendo até chegar a vez da região que você quer. E Uhum. claro, tem alguns casos que a pessoa já é muito magra, já tem um percentual de gordura muito baixo, que às vezes o que ela imagina de uma barriga chapada ou coisa assim, ela está se baseando numa atriz de Hollywood que fez um filme ali de ação, que na verdade essa atriz manteve aquele corpo por 2 semanas, que era a gravação do filme, e depois ela não tá. Com atores a gente vê muito isso. Tá lá o cara no filme de herói, que além dessa dieta, provavelmente ele usou hormônios, anabolizantes, e tem os efeitos visuais, tem os truques de câmera, às vezes tem até maquiagem Uhum. para ficar mais tanquinho. E pouco tempo depois tem aquelas fotos deles lá em férias, já com barriguinha e tudo mais. Então, às vezes você tá querendo buscar um corpo que mesmo esses atores que vivem para isso, eles recebem milhões para entrar nesse corpo, nem eles conseguem manter isso por muito tempo. Então aí é um ajuste de expectativa também do que você está buscando. Perfeito. É entender também até o próprio exercício, né? Muita gente fala assim: ah, não, eu tenho uma gordurinha aqui, que é aquela gordura do tchau, que é a clássica, Sim, né? Eu vou fazer aqui exercícios de tríceps porque eu vou perder a gordura localizada nessa região. E a gente sabe muito bem que o próprio exercício em si, ele não tem esse intuito. O que ele tem, logicamente, é a tonificação do músculo, e quando eu perco a gordura localizada naquela região, ele fica mais evidente. E essa questão que você trouxe, eu acho que é muito importante, né? Até mesmo se a gente for dar uma olhada quando a gente era mais jovem, os filmes de super-herói, o shape da galera era muito diferente do que é hoje, né? Uma pessoa forte, ou vamos dizer assim, saudável, bem definida naquela época, é totalmente diferente do que a gente vê hoje. E eu acho que isso traz um impacto muito negativo nas pessoas, principalmente mulheres, que querem ter um corpo, como você bem falou, que às vezes não é sustentável, ou às vezes nem é saudável em si, né? Ele precisa, por exemplo, de intervenções como os de hormônios ou outras, que não trazem mais saúde para a pessoa, mas logicamente trazem um efeito que estético, hoje em dia, é mais interessante. Qual que é o impacto que você vê isso, e qual que é a dificuldade, por exemplo, que você vê quando você recebe uma paciente que tem exatamente esse tipo de objetivo? Como é que você consegue contornar isso e explicar para ela que talvez aquilo não seja tão saudável? olha, é difícil, sim, porque a pessoa já vem com uma ideia, né? E, para ser sincero, muitas vezes a pessoa até abriria a mão de um pouco de saúde para isso. Mas o que eu tento explicar é assim, para mulheres existe uma faixa de percentual de gordura que, se você baixar disso, você começa a ter vários problemas. Então você pode deixar de menstruar, é a síndrome da mulher atleta, Sim, né, sim. os REDs. E se você entrar nessa faixa, já vai ter prejuízos hormonais e, e aí você vai se sentir mal, você vai estar sacrificando sua saúde para buscar um corpo mais definido, né? Que às vezes é um corpo ilusório, é um corpo que a pessoa está usando recursos de imagem, é um filtro, é uma edição de imagem. Hoje tem muito disso. Às vezes a referência da pessoa não é uma pessoa ali do lado dela, é alguém que ela vê na internet. Uhum. E existem vários vídeos no Instagram que você procurar de gente assim, mostrando que a depender da luz, da foto que você tira, muda totalmente o corpo. Sim. Hoje até tem também vídeos, a pessoa fala: ó, eu treino há 17 anos. E assim, é um cara normal, vamos dizer assim. Nossa, mas como assim? Mas é o que acontece mesmo. Uhum. Eu também, por incrível que pareça, eu treino aí há mais de 10 anos, né? Eu E, também. e assim, para você ficar com aqueles físicos que a gente vê de filmes, vai ter uso de anabolizantes e coisa assim, que assim, definitivamente não é algo que vai impactar positivamente na sua saúde. Então, Uhum. mas eu acho que para todos os objetivos, não só para quem quer ficar muito magra, uma coisa que eu converso muito é o ajuste de expectativa. Então, sempre que a pessoa fala: eu preciso perder 30 quilos, eu falo: não, precisar você não precisa, né? Você gostaria de perder 30 quilos, mas vamos pensar em perder 2 quilos. Depois a gente perde mais 2, aí a gente vai vendo. De repente, ali no meio do caminho, a gente vê como estão seus exames e como está a sua sensação. Pode ser que você já esteja satisfeita e seus exames estejam bons. E você vai estar distante do peso máximo que você já teve. Então você pode ficar por aí. Ou pode ser que não, você está no meio do caminho, os exames ainda não estão bons, ou você está muito incomodado com o seu corpo. Aí a gente vai continuando. Mas eu acho muito importante a gente valorizar cada passo e pensar que está distante do seu peso máximo
é mais importante do que você, de repente, perder os 30 quilos que você fez uma conta de IMC ali e seu peso ideal, que eu sempre falo, não existe peso ideal, né? Vai depender da sua composição corporal, de N fatores. E daquele limiar pessoal de gordura. Por isso que alguém pode ter 10 quilos acima do peso e os exames estarem ok, mas antes ela tinha 30. E tem alguém que pode estar 5 quilos acima do peso e os exames estarem péssimos. Essa aí vai ter que perder mais peso, mas Uhum. eu acho muito importante esse ajuste de expectativa, porque é curioso, eu acho que mesmo os pacientes que eu atendo que têm um resultado muito acima da média, tipo, perdi 5, 6, 7 quilos num mês, assim, é bem acima da média, a pessoa chega lá e fala, eu esperava perder um pouco mais. Então, assim, Sim. e quem perde 1, 2 quilos, que é muito bom, 2 quilos por mês é 20 quilos no ano, né? Então, até quando a gente vê os resultados desses remédios como Ozempic e Mounjaro, se a gente for olhar os estudos, não foge muito disso também ao longo de um ano, né? 1, 2, 3, às vezes um pouco mais, mas assim, e às vezes um pouco menos, não é nada de outro mundo, que, vou tomar o Ozempic e eu vou perder 10 quilos em 2 meses. É raro isso, né? Então, é importante você ter essa ajuste de expectativa, porque muitas vezes o processo da pessoa está dando certo e ela desiste porque ela acha que está sendo pouco. E assim, o que importa é você conseguir emagrecer e manter para sempre, né? Ou você Perfeito. chegar magra nos próximos 40 natais e não no Natal desse ano. Uhum. Então, esse ajuste de expectativa é importante em qualquer objetivo. Perfeito. E até não inviabilizando, por exemplo, logicamente existem pessoas diferentes com objetivos diferentes e cada um faz aquilo que acha ideal para a sua saúde. Mas lógico que a nosso objetivo aqui, a nossa missão é justamente trazer o que é mais saudável, o que vai trazer benefícios diretos para a saúde da pessoa. E quando a gente fala, por exemplo, da perda de peso, principalmente para o indivíduo obeso, é óbvio que fazendo uma estratégia como dieta, utilizando o medicamento em curto prazo, quando ele perde um peso substancial, normalmente 10% do peso dele, ele já tem benefícios, por exemplo, quando você falou daquela perda da gordura abdominal, que é principalmente relacionada à esteatose e à síndrome metabólica, ele vai ter melhora do perfil glicêmico, vai ter melhora dos lipídios, vai ter melhora da pressão arterial. Então, realmente a pessoa com uma perda de peso não tão significativa assim, ela já tem benefícios claros na saúde dela. E aí, obviamente, pode ser que essa pessoa tenha perdido uma certa quantidade de quilos e ela já esteja de forma mais saudável, mas ainda não esteja no que aquela considera como o ideal Sim. para ela. E aí é a hora da gente começar a realinhar as expectativas e falar, olha, talvez não seja necessário chegar naquele corpo. Tudo bem, você quer perder um pouco mais de peso, a gente vai tentar fazer isso. Mas perceba que você já teve um benefício tão grande com a perda de peso que você tem hoje, que é mais importante você manter esse peso do que desistir e Sim. voltar a ganhar peso. É. Porque mesmo se ela toma os medicamentos, se ela parar de tomar o medicamento e ela não mudar de forma consistente os hábitos, ela vai voltar a ganhar peso, e ela vai perder aqueles benefícios que ela teve. Não só a parte estética, como também a parte em saúde. Mas você falou de uma coisa bem interessante, né? Que é como o processo ele é gradual, né? Quando cada passo tem que ser dado de uma só vez. E aqui um dos nossos grandes princípios no treinamento da temperança, que é essa força de vontade, que queiram as pessoas ou não, o emagrecimento a longo prazo, ele depende sim da pessoa, né? Ele precisa do empenho da pessoa para acontecer. Um dos princípios que a gente tem é a mudança gradual e também constante. E outro deles que a gente tem, que aí está mais relacionado aos princípios alimentares, é o planejamento constante, né? Ou seja, realmente ter ali o que vai ser feito. Como é que você considera a importância desses dois passos? Primeiro, a Tá. pessoa ter uma evolução constante e gradual, e ao mesmo tempo ela ter um planejamento constante daquilo que ela vai comer, de como ela vai planejar o seu ambiente. Essa questão da força de vontade, ela é interessante, né? Porque assim, quando a gente pega popularmente, as pessoas imaginam que para eu emagrecer eu preciso ter força de vontade. Se eu tiver, eu consigo, se eu não tiver, eu não consigo. Tanto que às vezes é muito comum as pessoas ouvirem, você precisa fechar a boca, querer emagrecer, né? Uhum, Mas na verdade, um emagrecimento que dá certo é aquele emagrecimento que você precisa usar o mínimo possível da sua força de vontade. É claro que você vai ter que usar, mas quanto menos você tiver que usar, melhor. E perfeito. você consegue fazer isso como? Tendo coisas que você gosta na sua dieta. Então, nossa, eu vou ter que todo dia pensar que eu não posso comer pão. Não, coloca o pão ali, pronto. Força de vontade a menos para você usar. Eu todo dia tenho que pensar se eu vou pegar ou não o chocolate que tem na minha casa. Então, eu talvez não tenha o chocolate em casa. Então, quando você consegue se planejar para usar menos a sua força de vontade, o dia que você estiver lá no seu trabalho e aparecer um bolo, talvez você vai ter mais energia para não. Mas já não comi pão de manhã, já não comi o chocolate, tô com fome.
apareceu um bolo, vou comer. Então, se a gente contar só com a força de vontade, não vai dar certo. Dá certo por pouco tempo. Quando a pessoa faz essas dietas de passar fome, você está usando a força de vontade até que ela se esgota. Então, quanto menos força de vontade você tiver que usar, mais você vai ter quando você precisar, né? Uhum. Essa questão da perda de peso gradual, eu acho que é importante a pessoa, logo de cara, entender o processo de que é algo para a vida inteira, colocar isso na cabeça da pessoa, né? E que, assim, você tem que fazer a sua parte. Até, para dar um exemplo, né? Eu lembro que o Cristiano Ronaldo, em uma entrevista, perguntaram: você vai para disputar a próxima Copa? Ele falou assim: eu tô treinando, eu tô me cuidando, tô me alimentando bem. E eu tenho que ver como o meu corpo vai responder. Eu tô fazendo a minha parte, quando chegar lá, eu vou ver como vai estar meu corpo. Então, assim, o emagrecimento é parecido com isso. Você vai fazer a sua parte, vai usar suas estratégias, sua alimentação. Agora, se você vai perder 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos no ano, ou 15 ou 20, tá fora do seu controle. O que tá dentro do seu controle é o que você pode fazer. Mas eu quero emagrecer mais. Então você tem que pensar o que mais você pode fazer. De repente, se é sedentária, vai fazer mais exercício, ou vai começar o exercício, né? De repente você treina 3 vezes. Então eu vou fazer 4. De repente você dorme mal, você vai dormir mais cedo. Então você pode adicionar mais hábitos. Eu faço muitas exceções, vou fazer menos. Ou vou tentar planejar melhor, vou começar a pesar comida que agora eu tô fazendo só de olho. Então, assim, você quer emagrecer mais, você tem que fazer mais. E vai ter momentos, igual a gente estava falando, que talvez chegue um ponto que você acha que você tá ok. Você até gostaria de emagrecer um pouco mais, mas aí talvez você tenha que estar ciente que para dar esse salto você vai ter que melhorar ainda mais os seus hábitos. Tem gente que vai estar disposta, tem gente que vai estar sentindo, não, mas eu já sinto que eu não tá sendo difícil para mim essa dieta. Eu posso fazer mais. E vai ter gente que vai falar, não, Felipe, eu já me esforço bastante para fazer isso aqui que você me falou. Se eu tiver que fazer mais, eu não vou conseguir. Então a pessoa entender. Teve pacientes já que a gente foi fazer isso e depois de um mês a pessoa falou, não, eu realmente não tô tão disposta assim a buscar esse resultado. Que as pessoas falam muito do platô, né? Uhum. Que o Dr. Rodrigo, ele sempre brinca, agradeça por estar no platô. Porque o mais Exato. comum é você recuperar o peso. Se você não tá emagrecendo, ótimo. Mas você não tá... se você não tá emagrecendo, você não tá recuperando, né? Mas assim, não existe um efeito platô que é como se o seu corpo apertasse um botão, agora você não vai mais emagrecer, você tem que fazer estratégia maluca para destravar ou dar um choque no metabolismo. Isso não existe. Uhum. O que existe é o que você está fazendo agora não está sendo bom o suficiente para você emagrecer mais. Então, eu dou um exemplo assim. Antes a pessoa tirava a nota 2 na prova. Ela começou a estudar 1 hora por semana, agora está tirando 5. Mas estudando 1 hora por semana, ela sempre vai tirar 5. Ela quer tirar 9. Então você vai ter que estudar 5 vezes por semana. É a mesma coisa da dieta. Ela está fazendo uma dieta X. Para você sair do 100 para os 80, por exemplo, talvez você não precise da melhor dieta do mundo. Você precisa melhorar algumas coisinhas. Agora, dos 80 para os 70, você precisa aprimorar essa dieta, não é mudar a estratégia. Porque as pessoas pensam muito isso, né? Uhum. Toda hora eu tenho que mudar a estratégia. A pessoa não cria hábito nenhum, mas você precisa aprimorar. De repente, eu estava comendo o mínimo de proteína, vou comer um pouco mais. De repente, eu estava colocando exceções com muita frequência. De repente, eu estava usando só arroz e feijão de acompanhamento, mas eu vou usar abóbora, que a abóbora eu consigo colocar mais quantidade, vai dar mais saciedade, tem menos carboidrato. Enfim, buscar aprimoramentos para sair do platô. Então, essa questão do processo gradual, eu acho que é você entender que é de longo prazo, que você vai fazer o seu melhor e seu corpo vai respondendo. Ficar um mês sem emagrecer não significa que você não está no platô. Às vezes você está perdendo medida. Então as pessoas têm dificuldade em identificar se está funcionando ou não. A tendência é sempre achar que não está funcionando, né? Uhum. Mas continua. Eu sempre falo que o único erro do emagrecimento é desistir. Qualquer outra coisa não é um erro, é um deslize e você pode fazer melhor na próxima refeição. Então, se você seguir fazendo, você vai ter resultado. O quanto vai depender de cada um e o que você tem que pensar, não entrar em desespero, mas olhar e falar: posso fazer algo melhor ou fazer um pouco mais? Se sim, talvez você tenha mais resultado. Se não, você vai nesse ritmo e não tem problema nenhum. Perfeito. E é bem interessante o que você trouxe, né? Até o próprio exemplo do Cristiano Ronaldo. O que a gente chama de temperança aqui, de força de vontade, realmente é como se fosse um músculo, né? Você consegue treiná-lo, então não necessariamente a pessoa nasce com ou sem, ou ela não pode desenvolver ao longo do tempo.
Só que conforme a gente vai utilizando essa temperança, essa capacidade de tomar decisões, ela vai se cansando e aí a chance de tomar uma decisão errada ao longo do dia, por exemplo, ao longo do tempo, ela acaba sendo maior. Então é realmente isso. E aí muita gente fala sobre, por exemplo, vamos tentar fazer a academia de manhã, porque se chegar à noite, você já passou o dia Sim. todo, teve várias coisas, talvez você não consiga fazer. E é óbvio que a gente tem que adaptar isso à realidade das pessoas. Tem gente que não vai ter tempo num dia, não vai ter outro, mas não quer dizer que a pessoa não se beneficie de tentar fazer isso. Ao mesmo tempo que você falou do Cristiano Ronaldo, e mais interessante que você colocou é que, por exemplo, ele não falou que ele queria ganhar a Copa do Mundo ou ser o melhor jogador da Copa do Mundo, mas ele queria jogar. E aí a gente pensa naquele conceito de que, primeiro, a temperança é realmente algo vitalício. Que se ele parar de fazer, ele provavelmente não vai conseguir chegar no objetivo dele. E mesmo o próprio treinamento em si, eu só sou virtuoso, né? Eu só tenho coragem quando surge alguma coisa em que eu preciso ser corajoso. Senão, até aquele momento eu não tenho. E ao momento que eu deixo de fazer aquilo, eu deixo de ser corajoso também. Então, é uma coisa que é vitalícia ao longo do tempo. E pelo processo de emagrecimento, você falou muito bem, poxa, eu estou fazendo a minha parte. Se eu vou ser o melhor do mundo naquele ano ou não, depende de muitas outras coisas. Mas é impossível que eu não esteja melhor do que eu estaria não fazendo essas coisas. Sim. Até porque é um processo em que a batalha, talvez a luta em si, não é contra outra pessoa. Ela não deve ser comparativa. Ela tem que ser com a própria pessoa. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo amanhã. Então, esse conceito é importante porque muita gente tem essa questão de se comparar. Poxa, mas a fulana fez a dieta igualzinha a minha e perdeu 10 quilos, eu perdi só 6 por enquanto. Cara, você Sim. perdeu 6, mas se você não tivesse fazendo isso, provavelmente você não teria perdido esse peso. Então as pessoas precisam criar essa consciência também de que os resultados eles são graduais e eles devem ser comemorados também, como você falou. Poxa, eu tô aqui, tô nessa dieta, já consegui melhorar vários parâmetros, quero continuar. Tá? Para você continuar, talvez a gente precise de outras estratégias ou adaptar a sua estratégia a uma nova realidade. Até porque a gente sabe muito bem que conforme a pessoa vai perdendo peso, ela tem um aumento da fome, ela tem uma diminuição do metabolismo, que é feito, logicamente, o nosso corpo foi feito para acumular energia, são mecanismos fisiológicos que ele tem para tentar recuperar o peso. E ela, para manter o peso perdido e perder ainda mais peso, vai ter que ter mais força de vontade, mais estratégias aplicadas a isso.